Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Começo falando da onda de protestos contra o governo do Irã. Mais de 600 pessoas morreram. O número ainda pode ser muito maior, podendo chegar a mais de 6.000 pessoas. Vamos conferir. Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde 28 de dezembro, início do movimento de protesto contra o governo. A atualização do número de vítimas foi feita nesta segunda-feira pela ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega. O diretor da ONG afirmou que a comunidade internacional tem o dever de proteger os manifestantes civis frente às matanças cometidas pela República Islâmica. A Iran Human Rights alertou que, segundo algumas estimativas, mais de 6.000 pessoas podem ter morrido, explicando que o apagão quase total da internet, imposto pelas autoridades iranianas durante quase 4 dias, torna extremamente difícil verificar estes informes de forma independente. A Rússia condenou nesta segunda-feira o que chamou de tentativas de potências estrangeiras de interferir no Irã, depois que os Estados Unidos ameaçaram intervir na repressão violenta do governo iraniano contra os manifestantes. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que Cuba deve chegar a um acordo antes que seja tarde demais. O republicano afirmou ainda que o envio de petróleo e recursos financeiros da Venezuela para a capital cubana, Havana, será interrompido a partir de agora. Em sua plataforma Truth Social, Trump disse que não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba, zero, e acrescentou que sugere fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. O republicano também afirmou que Cuba viveu por muitos anos de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança aos 2 últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. Pouco antes dessa publicação ao governo cubano, Trump republicou a mensagem de um usuário da rede social X, sugerindo que o secretário de Estado, Marco Rubio, se tornaria presidente de Cuba, e acrescentou o comentário: "Parece bom para mim". Essas declarações de Trump acontecem 8 dias depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro. A operação militar noturna em Caracas resultou na morte de dezenas de membros das forças de segurança venezuelanas e cubanas. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondeu afirmando na rede social X que Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos, enfatizando que a ilha está se preparando e está disposta a defender a pátria até a última gota de sangue. Sob embargo dos Estados Unidos, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano, fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez, antecessor de Maduro. Desde a pandemia de 2020, Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 30 anos, com inflação galopante, apagões e escassez de alimentos, medicamentos e combustível. E um policial civil foi morto durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança gravaram o crime. Vamos ver com Joenison Santos. 2 câmeras de segurança registraram o momento em que 2 criminosos em uma moto tentaram assaltar o policial civil Paulo Vitor Silva Heitor. O agente foi atingido por 2 tiros e morreu no local. O crime aconteceu às 2h29 da manhã do último domingo, no Maracanã, zona norte do Rio. Nas imagens, Paulo aparece caminhando ao lado da mulher após deixar um estabelecimento. Logo depois, os 2 bandidos, um deles vestindo um colete de mototáxi, se aproximam e abordam o casal. O criminoso que estava na garupa desce da moto, mas ao perceber que o policial leva a mão à cintura, inicia os disparos rapidamente. Em outra câmera, é possível ver a dupla fugindo na moto. Tijucano de nascença, Paulo Vitor começou a carreira na 21ª DP em Bom Sucesso e, pela sua capacidade técnica e disposição para missões difíceis, seguiu para 3 especializadas. Em 2023, foi promovido a comissário, reconhecimento que se somou às 5 promoções por bravura recebidas ao longo dos anos. A Delegacia de Homicídios da capital já ouviu testemunhas e investiga o caso. A corporação lamentou a morte do agente e o secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Cury, garantiu que dará uma resposta à altura. O Disque Denúncia divulgou um cartaz com o título "Quem matou?", para auxiliar o Núcleo de Investigação de Morte de Agentes de Segurança da DHC na identificação dos envolvidos no assassinato do policial. E o estado de São Paulo começou a intensificar a campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela.
A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que a campanha se concentra principalmente na capital paulista e em locais de grande circulação. Na primeira semana da campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela, o público vai ser imunizado em estações de metrô, terminais de ônibus e shopping centers. Depois, entre os dias 19 e 23 de janeiro, ela vai ser realizada junto a taxistas e profissionais do setor de turismo. Já no dia 24 de janeiro, a campanha é reforçada com o dia D de vacinação. A vacina contra o sarampo vai ser aplicada em adolescentes e adultos não vacinados ou com um esquema incompleto. Já a imunização contra a febre amarela tem como foco meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de pessoas que vivem ou circulam por áreas com registro de transmissão da doença. O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, seja ao tossir, espirrar, falar ou respirar. E a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, que é causada por um vírus e é transmitida pela picada de um mosquito silvestre, que vive em zona de mata, e não há transmissão direta de pessoa para pessoa. É importante lembrar que a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola também está disponível em todas as unidades básicas de saúde e é recomendada para pessoas a partir dos 12 meses até os 59 anos. Já a vacina da febre amarela é recomendada para pessoas dos 9 meses até os 59 anos. Todos aqueles que já tomaram alguma dose de vacina contra a febre amarela não precisam se vacinar novamente. A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção contra surtos ou epidemias. E manter o esquema vacinal em dia é importante para garantir a proteção tanto individual quanto coletiva. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.